Teorias da conspiração. Um conjunto de teorias populares envolvendo planos de governos clandestinos, tramas de assassinatos, conhecimentos secretos e outros mistérios por trás de eventos políticos, culturais e históricos. Essas teorias se referem à ocultação de provas e planos secretos envolvendo pessoas poderosas, influentes e organizações. Todas elas são discutidas e disseminadas não somente pelo público em geral, mas também por historiadores, autoridades e estudiosos que dizem que os planos executados foram tão perfeitos que jamais poderão ser provados, pois além de executados com perfeição, contaram ainda com a ajuda de grupos e pessoas influentes para que tudo fosse encoberto. No vídeo de hoje, vamos conhecer as 6 principais teorias da conspiração. Então, inscreva-se no canal e deixe o like para ver mais vídeos como esse. Sexto, extraterrestres. Após o incidente na cidade de Roswell, em 1947, em que objetos estranhos caíram do espaço em uma zona rural no interior dos Estados Unidos, centenas de teorias sobre vidas extraterrestres começaram a ser discutidas tanto por pessoas comuns quanto por autoridades. O que reforçou ainda mais essas teorias foi a criação da Área 51, uma base secreta de treinamento militar do governo americano, que é alvo de diversas especulações e acusações de servir como um local de estudo de vidas extraterrestres e também uma espécie de laboratório onde alienígenas são mantidos reféns e, quando não servem mais como objetos de estudos, têm os corpos dilacerados para estudos biológicos. Além disso, especula-se também que há milhares de alienígenas vivendo em nosso planeta, disfarçados de seres humanos, como mostra o filme MIB Homens de Preto, estrelado por Will Smith, que mostra que algumas personalidades como Michael Jackson, por exemplo, eram seres de outro planeta. O motivo disso é que essas pessoas possuem uma inteligência acima do normal e conseguem se destacar no meio dos humanos e vivem na Terra como espiões para coletar informações e se prepararem para uma futura invasão. Outras personalidades como Elon Musk, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Madonna, Barack Obama, Tom Cruise e Silvio Santos também já foram mostradas como sendo seres de outro planeta. Quinto, medicina. As teorias da conspiração envolvendo a medicina e a área da saúde em geral estão relacionadas à cura de doenças. Os desconfiados em relação a isso dizem que, se os cientistas e pesquisadores quisessem, já teriam descoberto a cura de diversas doenças graves, mas por causa do lobby ou do poder da indústria farmacêutica, isso jamais será feito. As perguntas que sempre são feitas em relação a isso incluem: se o homem foi capaz de inventar o computador, o smartphone, a inteligência artificial, a energia elétrica e até os foguetes, como não é capaz de curar uma doença como o câncer, que mata milhões de pessoas todos os anos, mesmo com tantas pesquisas? Para as pessoas que defendem esses argumentos, se os médicos e pesquisadores desenvolverem a cura para as doenças mais graves, como a indústria farmacêutica irá sobreviver? Os remédios para tratar doenças como o câncer, o HIV e outras doenças graves são caríssimos e sustentam as indústrias, que a cada ano investem milhões de dólares e desenvolvem cada vez drogas mais potentes que apenas tratam os pacientes por algum tempo, mas não conseguem evitar a morte. Somado a isso, dizem que há uma parceria da indústria farmacêutica com os fabricantes de alimentos, bebidas e tabaco, pois essas fabricam produtos que causam as doenças e as farmacêuticas produzem drogas para tratá-las. E tudo isso com o apoio total dos governos, pois a cada ano milhões de pessoas morrem e não existe punição alguma para os fabricantes. Quarto, o homem não pisou na Lua. 20 de julho de 1969. A missão Apollo 11 pousa na Lua e o astronauta Neil Armstrong, ao pisar no solo e fincar a bandeira dos Estados Unidos,
diz a frase que se tornaria tão famosa e repetida por anos mais tarde em diversas ocasiões: um pequeno passo para um homem, mas um grande passo para a humanidade. Porém, esse feito realizado pelos americanos continua até hoje a gerar controvérsias. Qual é a prova que temos que aquela imagem é real? Se o homem realmente foi até a Lua, por que nunca mais voltou, mesmo com o avanço da tecnologia e foguetes muito mais modernos? Uma das teorias contrárias diz que na verdade tudo não passou de uma encenação e de uma farsa, pois tudo foi feito em um cenário ou na Área 51, local de treinamentos militares dos Estados Unidos, pois há poucas provas de que isso realmente aconteceu, e o fato de nunca mais ter se repetido provam que na verdade o mundo inteiro foi enganado pelos americanos, e que isso foi feito apenas para eles obterem uma vitória tecnológica simbólica contra a União Soviética durante a Guerra Fria. 3. Mortes misteriosas. Esse talvez seja o campo mais fértil para os teóricos da conspiração. Todos os anos, assim que alguma celebridade ou autoridade morre, imediatamente centenas de teorias envolvendo a morte começam a ser discutidas. Mortes históricas de personalidades que foram amplamente cobertas pela mídia, como a de Michael Jackson, Elvis Presley, Princesa Diana, Osama Bin Laden e a família Kennedy, e tantos outros casos pelo mundo inteiro, são rodeadas de mistérios que envolvem queima de arquivo, envolvimento com a máfia, a igreja e até especulações de que essas pessoas na verdade não morreram, mas apenas saíram de cena para viverem tranquilamente em algum paraíso e poderem desfrutar de toda a sua riqueza sem a perturbação da mídia ou de fãs alucinados. Também fazem parte do farto cardápio de ideias. A questão que sempre está presente em todas as teorias que envolvem as mortes é a seguinte: quem se beneficia com essa morte? Dessa maneira, como trata-se de uma pessoa importante que tem contato e envolvimento com muitos outros tipos de pessoas, candidatos ao posto de culpados nunca irão faltar. Segundo, os Illuminati. A Ordem dos Illuminati foi uma sociedade secreta iluminista fundada em 1º de maio de 1776 na Alemanha por Adam Weishaupt. Em 1785, a ordem foi reprimida e perseguida pelo governo da Baviera, o maior estado alemão, por supostamente tramar a derrubada da monarquia e das religiões de muitos países europeus. Desde o final do século XVIII até meados do século XX, muitos teóricos da conspiração especulavam que os Illuminati sobreviveram a diversas tentativas de eliminá-los e se tornaram o cérebro por trás de grandes eventos históricos como a Revolução Americana, a Revolução Francesa e a Revolução Russa, colocando em prática planos secretos para derrubar as monarquias da Europa e a religião cristã, visando a formação de uma nova ordem mundial secular, baseada na razão científica e negando a existência de Deus. Primeiro, Nova Ordem Mundial. A Nova Ordem Mundial é uma teoria da conspiração que afirma a existência de um suposto plano projetado para impor um governo único, coletivista, burocrático e controlado por setores elitistas em nível mundial. A teoria defende que tanto os eventos que são percebidos como significativos, como por exemplo a última pandemia, quanto os grupos que os provocam, estariam sob controle de um grupo poderoso, um grupo pequeno, sigiloso e com grande poder, com objetivos maléficos para a maioria da população. Essa teoria conspiratória afirma que um pequeno grupo internacional de elites controla e manipula os governos, a indústria e os meios de comunicação em todo o mundo. A principal ferramenta que eles usam para dominar as nações são as sociedades secretas e o sistema de banco central. São apontados como financiadores e provocadores da maior parte das guerras dos últimos 200 anos, principalmente através da realização de operações de bandeira falsa, quando os próprios grupos organizam eventos destrutivos, mas culpam os inimigos,
para manipular a opinião pública em apoiá-los. Outro ponto afirmado é que eles têm o controle sobre a economia mundial, provocando crises, recessões, inflação e depressão das economias em seu próprio benefício. Todos os anos, durante as eleições em diversos países ao redor do mundo, sempre há um candidato que deseja consertar as coisas e um representante da nova ordem mundial que está a serviço do grupo, pronto para colocar os planos em prática, como, por exemplo, reduzir a população mundial, eliminar as pessoas pobres e as minorias, controlar a opinião pública e purificar o planeta. Entre os donos do mundo, que controlam tudo o que fazemos e o que desejamos, estão os Bilderberg, os maçons, os jesuítas, o Foro de São Paulo, os satanistas e os Illuminati. Você viu nesse vídeo 6 das maiores teorias da conspiração debatidas ao redor do mundo. E você, acredita que elas são verdadeiras ou não passam de simples teorias que servem apenas para alimentar as conversas de bar? Deixe sua opinião nos comentários e diga em qual delas você mais acredita. Um abraço e até o próximo vídeo.